Olá, meus irmãos. Hoje vamos fazer um vídeo sobre o filho de Davi. Está escrito: pelas árvores conheceis seus frutos, se são frutos bons ou são frutos maus. No vídeo anterior eu falei sobre Davi. E eu pergunto para os irmãos: ele deu frutos bons ou frutos maus? Não se esqueça, ou é quente ou é frio. Morno, o pai vomita. Então, se Davi era frio ou morno, basta ver, meus irmãos, pela árvore, pelos frutos que ele deu. Ora, se está escrito em Apocalipse que assassinos, pessoas que roubam, que faz mal para o seu próximo, não herdarão o reino do céu, existe alguma dúvida? Basta ver os vídeos de Davi que eu fiz e analisar. Pelos seus frutos conhecerei. Olha os frutos de Davi. Aquele homem procedia do nosso pai, mas o povo está cego, gosta de ser enganado. Mas hoje vamos falar do seu filho, o rei Salomão, que teve 1000 mulheres. Claro, os judeus iam falar mulheres, né? Mas dá para perceber, quem entende sabe que também tinha homens no meio, que ele gostava das duas coisas. Mas é claro que os judeus não iam falar isso, né? Mas hoje eu quero falar uma história que aconteceu com o rei Salomão, meus irmãos, e que deixa as pessoas nas igrejas comovidas com a sabedoria de Salomão, como ele era inteligente, muito inteligente, né? Mas hoje eu vou mostrar o outro lado da história. A maioria dos irmãos conheceu essa história contada pelos pastores evangélicos, maçônicos, gospels. Vocês conheceram, muitos irmãos conheceram a história por eles, do jeito deles, que agradavam a eles, que agradavam as religiões deles. Mas hoje eu vou mostrar para vocês uma outra história que eles jamais vão contar para vocês. Jamais. É a respeito daquela parte que duas prostitutas têm filhos. Cada um tem um filho menino, na mesma época, e aí um morre, e aí uma pega a criança da outra, diz que é dela, e aí o rei, o sábio, o rei Salomão, aquele homem sábio, fez o julgamento para ver de quem que era a criança. E aí, meus irmãos, eu vou colocar o vídeo aqui para vocês verem. Assistam os vídeos do jeito que o sistema queria que vocês entendessem. Mas depois eu vou contar a verdadeira história do que aconteceu. Para vocês verem, meus irmãos, que eles conseguiram manipular todas essas pessoas. E através dessa história de Salomão, muita gente acha que aquele homem é um homem de Deus. Deus mesmo, ele é do Deus Israel, do diabo, de Moisés, né? Então você já dá para perceber. Eu vou colocar o vídeo aqui, meus irmãos, aí vocês dão uma olhada. E depois eu vou mostrar uma outra história desse vídeo. Meu senhor rei, os fatos deste caso são bem estabelecidos e não estão em questão. As duas pessoas envolvidas compartilham uma casa nos limites de Gileade, onde elas fazem seu trabalho como prostitutas. Aos 6 meses, uma deu à luz e logo depois a segunda fez o mesmo. Ambas tiveram filhos homens. Essa desavença surgiu depois que um dos bebês morreu. Vocês duas podem colocar o caso. Você primeiro, sua mentirosa. Depois direi a verdade. Bom, nós duas temos nosso próprio quarto. Você é uma cidadã deste país? Aham. Se é porque não mostra respeito pelo seu rei. Agora, levante-se, diga seu nome e os fatos como os vê. Meu nome é Básima. Éramos apenas nós nessa casa.
Nós e nossos bebês. Eu fui para a cama com o pequeno Joaquim. Esse é seu nome. Micael! Micael é o nome dele! Silêncio! Eu e Joaquim fomos dormir. Eu tinha alimentado bem. Ele estava um lindo e feliz bebê. Bom, aquela porca deve ter rolado sobre o seu bebê e o matou. Porque quando eu acordei, havia um bebê ao meu lado, morto. E meu Joaquim havia desaparecido. Mentirosa! Silêncio! Uma mãe conhece seu bebê! Esse é meu bebê! Silêncio! Eu reconheceria meu filho em mil! Qual é o seu nome? Hannah, meu senhor. Conte sua história, Hannah. Tudo aquilo é mentira. Ele é desajeitado o suficiente para matar seu próprio filho e pensa que pode ficar querendo o meu. Esse é meu, Micael. E nenhuma mulher ou homem na terra vai poder tirá-lo de mim. Majestade. Quem deve decidir isso é o rei. Havia testemunhas presentes? Não, meu senhor. Deitem a criança nesta mesa. Meu julgamento é esse. Já que as duas mulheres reclamam a criança que viveu e não a que morreu, é portanto justo que as duas devam compartilhar a criança viva. Então vou cortá-la no meio! Ela pode ficar com ele. Deus abençoe esta criança. E os filhos dos seus filhos. E acima de tudo, a verdadeira mãe. Agora analisem, meus irmãos. Olha que impressionante. A história real, meus irmãos, nessa parte, as pessoas que vão na religião, viram de uma maneira. Nossa, Salomão foi sábio, que soube descobrir quem era a verdadeira mãe. Meus irmãos, tudo mentira. Aquele demônio, aquele rei Salomão era um demônio. Na hora que ele pegou aquela criança e colocou na mesa, ele ia matar mesmo. Ele ia matar, não tenha dúvida disso. Ele ia matar aquela criança, ele ia partir a criança no meio. Não, você acha que não? Meus irmãos, eram duas prostitutas, para eles não tem valor nenhum. Eles iam matar mesmo, cortar aquela mulher, a criança no meio e falar assim, ó, toma metade para você e metade para você. Ele ia fazer isso, é demônio, meus irmãos. É demônio, não se esqueça, no livro
nos mandamentos do nosso pai é proibido matar. O anjo caído pegou e ele ia partir no meio mesmo, porque aquele Salomão estava cheio de demônio dentro dele. E ele ia partir a criança no meio mesmo. E aí, meus irmãos, a história é assim. Quando a mãe verdadeira viu que aquele demônio ia partir o filho dela no meio, o que ela pensou? Falei, esse rei é doido, ele é maluco, esse cara é demônio. Ele vai cortar minha criança no meio. Sabe de uma coisa? Eu prefiro minha criança viva. Pegou a criança e entregou para outra mulher. Notem, meus irmãos, a sabedoria não foi do rei Salomão, daquele demônio. A sabedoria foi da mulher. A mulher que foi inteligente naquele momento. Mas a igreja diz que foi Salomão. Aquela praga daquele rei Salomão, ele ia cortar a criança no meio, não tenha dúvida. Se a mãe não entrasse no meio, pegasse a criança e desse para outra, ele ia matar aquela criança. Aquele povo é assassino, meus irmãos. Ainda mais filho de duas prostitutas que não tem valor nenhum. Ele ia cortar ela no meio mesmo. Você não tenha dúvida que Salomão ia cortar aquela criança no meio. Só que aí a mãe verdadeira olhou e viu, o cara é louco. É rei. Podia fazer o que quisesse. Quando a mulher viu que ele ia pegar a espada e cortar a criança no meio, o que ela pensou? Nosso pai, através do Espírito, com certeza falou para essa mulher, ó, pega a sua filha e dá para outra mulher lá. Porque esse doente desse demônio vai partir no meio. E aí quando Salomão percebeu, os demônios que estavam dentro dele, percebeu que a mulher pegou, a verdadeira mãe pegou a criança e deu para outra mulher, aí ele se tocou, vou aproveitar do momento agora e vou fazer meu nome grande. Meus irmãos, ele foi um oportunista. Salomão foi um oportunista naquele momento. Ele é vagabundo, é bandido, é assassino. Todos os anjos caídos é assim. Olha por Davi, o pai dele. Todo anjo caído é assim, é demônio. Eles não sabiam nem o que estava fazendo. Ele pegou a espada e ia cortar no meio. E aí apareceu uma oportunidade. E o que ele fez? Se aproveitou, meus irmãos. A sabedoria ali não foi o Salomão. A sabedoria o nosso pai deu para a mulher. O nosso pai, através do Espírito, falou para a mulher, pega a sua filha, seu filho, e dá para outra mulher, que senão ele vai cortar seu filho no meio. A mulher automaticamente, quando viu ele pegando, Salomão pegando uma espada para cortar a criança no meio, ele pegou. E a mulher, quando viu, falou, vixe, esse cara é doido, é um demônio esse cara. Vai matar minha criança, vai cortar minha criança no meio. Sabe de uma coisa? É melhor, eu prefiro minha criança viva. Ela pegou a criança e foi e deu para outra. E aí, aí a ficha de Salomão caiu. Os anjos caídos ali que controlavam o corpo daquele homem lá, o demônio chamado Rei Salomão, caiu e falou, opa, peraí. Aí a ficha dele caiu, ele falou, opa, a mãe verdadeira preferiu não ver o filho morto e deu para outra. Isso significa que a mãe verdadeira foi essa que se jogou na frente, pegou a criança e deu para outra. E aí ele aproveita a oportunidade e aí faz seu nome grande. E aí, com essas historinhas, foi dando corda para aquele prostíbulo do rei, da igreja, do templo do rei Salomão, existisse até os dias de hoje. E aí, por coincidência, o prostíbulo está aí. Como dizem, né, meus irmãos? Estava escrito que os primeiros seriam os últimos. Saiu lá daquela terra do inferno, da terra de Israel, de Moisés, do diabo, e agora está aí na América do Sul, o último continente. Lembra? Os primeiros vieram de lá, do Oriente Médio. E os últimos é a América do Sul e a América do Norte. Agora você nota. Profecia se cumprindo cada dia que passa mais e mais e mais. Os primeiros seriam os últimos. E saiu de lá e agora está aí na América do Sul. E pior ainda, e pior. Em Apocalipse diz bem claro, ó, se declaram judeus. Quem está se declarando judeu hoje? Não é aquele falso profeta do inferno que se declara judeu, mas não é? Mas é da sinagoga do diabo? Por que é da sinagoga do diabo? Porque é filhote. Não se esqueça, o marido é Israel, o diabo. E a filhinha maçônica gospel é filhinha. Então está copiando o pai. Copiou a mãe católica e agora está copiando o marido, o pai, o judaísmo. É uma cópia. Presta atenção, meus irmãos, é uma cópia. Se vocês analisarem, vocês vão ver que mãe, pai e filha agora, tá as três. Agora, resumindo do rei Salomão, aquele demônio que tinha 1000 mulheres, fala mulheres, né? Mas tinha homem também no meio. Você acha que